Olá, que bom podermos mais uma vez compartilharmos a palavra de Deus. É muito gostoso quando a gente lê a palavra, a gente entende aquilo que o Espírito Santo revelou aos seus servos, os profetas, os apóstolos, aqueles servos escolhidos para escrever essas boas novas de salvação. Portanto, para nós é um privilégio, mais uma vez, podermos compartilhar mais um trechinho desta palavra tão preciosa. Curve a sua cabeça só por um instante. Vamos pedir ao Senhor, através do seu Espírito Santo, que fale conosco. Pai, muito obrigado por termos mais esta oportunidade de juntos meditarmos nesta palavra. Fala com cada um, Senhor, que me vê, que me ouve, de uma forma singular, de uma forma especial aos nossos corações, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. É só mesmo o Senhor Deus que pode tocar nos nossos corações. Só Ele tem toda a sabedoria, todo o poder, toda a autoridade. Ele conhece o que está no nosso coração. Então, aquilo que eu estou falando, aquilo que eu vou falar, aquilo que nós vamos meditar, só o Espírito Santo pode produzir algo tremendo no seu coração para te ajudar, para te libertar, para te curar e, acima de tudo, para te salvar. Esse é o propósito da palavra, né? Então, o tema que nós vamos meditar hoje, a sabedoria de Deus aniquila a sabedoria dos homens. Os homens pensam que são muito sábios, né? Eles pensam que através das suas filosofias, dos seus ensinos, daquilo que eles julgam importante, eles acham que são sábios. O homem, de fato, ele pensa que ele é todo-poderoso, que ele sabe todas as coisas, mas nós entendemos que a sabedoria de Deus, ela aniquila, né? Ela anda na contramão da sabedoria dos homens, e ele tem todo o poder para isso. Mas lá em Colossenses, Paulo falando aos Colossenses 2,8, ele diz assim: tendo cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não de Cristo. Então ele adverte que Paulo, falando aos Colossenses, aquela igreja, ele adverte: tenham cuidado para que ninguém o escravize através das filosofias vãs e enganosas, filosofias que tiram o homem do caminho de Deus, né? Que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não de Cristo. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno, né? O mundo, ele de fato ensina, ele prega, ele torce a verdade, ele quer destruir a mente humana, ele quer destruir os princípios cristãos. Então, a sabedoria de Deus vem aniquilar tudo isso. E ele vai mostrar, né, o que produziu o evangelho sendo pregado desde que Jesus veio para cá, a transformação que houve na humanidade. Então, o homem hoje, ele se julga tão sábio, né, esperto, inteligente, que ele delira até nos seus pensamentos. Ele acha que ele é todo poderoso. Cria aberrações. Você já viu algumas leis que são verdadeiras aberrações? Leis absurdas, filosofias vãs, torcem a verdade, né, e propagam a mentira como se fosse a verdade. Tanto se divulga uma mentira até que na cabeça da pessoa ela mesmo se acha que aquilo que ela está falando é verdade. Ela sabe que é mentira, mas de tanto ela bater naquela mentira, repetir várias e várias vezes, ela acaba assumindo aquilo como uma verdade, mas é uma mentira. A mentira não prevalece contra a verdade, como diz a palavra de Deus. Então, sabedoria de Deus aniquila, sim, você vai ver quantas oportunidades que Deus provou ao homem, né? De fato, que ele usa coisas simples para confundir as coisas sábias. Então, os padrões e valores de Deus são diferentes dos aceitos e valorizados pelo mundo. Nossa sociedade venera o poder, a influência, a riqueza. É isso que destaca na nossa sociedade, é isso que se julga como importante. Mas Paulo fala aos Coríntios, um trechinho que nós vamos ler, eu queria que você pudesse acompanhar, 1 Coríntios 1, de 18 a 25. O título meu aqui, eu estou na versão NVI, fala assim: Cristo, sabedoria e poder de Deus. Olha como Paulo vem a destacar para essa igreja Cristo, sabedoria e poder de Deus. Olha como ele menciona. Então, 1 Coríntios 1, 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. É loucura para os que estão perecendo. Eles não aceitam, eles não acreditam, eles são céticos. Então, é loucura para os que estão perecendo. Mas, para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Que coisa linda quando o Espírito Santo toca no nosso coração
quando abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, como você vê que o sacrifício de Jesus vindo a este mundo, morrendo por nós, naquela cruz, derramando o seu sangue, como ele nos lavou, como ele nos resgatou, como ele nos salvou. Então, para nós, né, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Foi através do poder de Deus que Jesus veio a este mundo. Pois está escrito, versículo 19, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Para muitos a pregação é uma loucura, como foi na época de Jesus, eles não entendiam, eles aguardavam o Messias, um libertador, um todo-poderoso que iria tirá-los do jugo dos romanos. Então, era loucura aquilo que Jesus explicava. Ele ia na contramão das filosofias, do entendimento, né, dos anseios da sabedoria humana. Então, ele deixa claro que é loucura, né? Aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Versículo 22. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Então, era interessante ver que na época de Jesus, os judeus, né, eles consideravam as boas novas de Jesus como uma tolice. Aquilo lá não me traz nada, né? Porque eles pensavam que o Messias seria aquele libertador, aquele homem poderoso, aquele homem influente, aquele homem que ia revirar, né, de pernas para o alto, aquele império, aquele domínio do Império Romano. Então, eles tinham esse Messias aguardado como um Messias poderoso. E Jesus veio humilde, né, numa manjedoura, ele veio para salvar, para alcançar a todos. Então, eles não aceitaram, não é este padrão que nós esperamos, não é aquilo que é o padrão que nós, como judeus, recebemos. Então, para os judeus, isso era besteira, as boas novas de Jesus eram uma tolice. E os gregos, que na época também, a língua grega, né, a cultura grega era muito propagada, porque, lembrando, né, primeiro veio os médios, os persas, depois os gregos, depois os romanos. E o Império Grego ainda tinha muita influência na época em que Jesus veio e pregava as boas novas de salvação. Mas os gregos também consideravam as mensagens, as boas novas de Cristo, uma tolice. Eles não criam na ressurreição, Jesus ressuscitou e esse evangelho estava sendo pregado sobre aquele Cristo que desceu da glória, pregou as boas novas de salvação, foi crucificado e ao terceiro dia ressuscitou. Então, para o grego, que Deus é esse que morre? Morte para nós não é vitória, morte para nós é derrota. Então eles não aceitavam a pregação do evangelho de Jesus, porque Jesus, como que esse Deus que vem morre? E eles não acreditavam na ressurreição. Então também as boas novas pregadas na época de Jesus, tanto para judeus quanto para os gregos, era de fato tolice, não davam crédito, não acreditavam. E, infelizmente, o Evangelho de Cristo ainda hoje parece tolice para muitas pessoas. Parece, sabe, isso aqui é perda de tempo, isso aqui não me toca, isso aqui não tem importância nenhuma. Importante é a gente ver, né, como eu posso alcançar os meus ideais, os meus objetivos, como eu posso crescer, como eu posso ser bem-sucedido. Quando o melhor sucesso é ter a nossa vida sendo comprada, lavada, remida pelo precioso sangue de Jesus. Então a nossa sociedade hoje, ela venera o quê? O poder, a influência, a riqueza. Não é isso que os filmes ensinam? A pessoa bem-sucedida, às vezes ela começou do nada, batalhou, conseguiu pegar cargos de importância, né, na diretoria, ou mesmo um grande empresário. Não é errado a pessoa trabalhar, se esforçar, não é isso. Mas hoje a sociedade nossa venera isso, é isso que é importante. Quando Jesus abre a nossa mente para falar, isso aqui tudo é passageiro, isso aqui tudo tem fim, isso daqui um dia vai perecer, né? A pessoa pode viver 80, 90, 100 anos, 110, quando muitos conseguem, mas daquela forma precária estão vivendo, e
depois perece, vai morrer, não vai ficar aqui para a semente. Mas e depois da morte? É isso que nós queremos enfatizar. Então não é tolice as boas novas de salvação, não é tolice observar aquilo que Jesus deixou, né, como padrão, como sabedoria de Deus para os homens, ou seja, recebê-lo como Senhor e Salvador. Não é tolice, pelo contrário, eu estou garantindo a minha eternidade, que depois da morte tem uma vida que é eterna com Jesus. Por quê? A verdadeira boas novas de salvação nos explica isso. Então o verdadeiro evangelho, né, a sabedoria de Deus nos mostra isso, que nós devemos também buscar aquilo que Deus deixou, que é a segurança da nossa eternidade. Então, Jesus veio ao mundo como um servo humilde e pobre. Então, por isso que a sociedade da época, e nem a de hoje, reconhece que Jesus, de fato, é importante. Ele ofereceu seu reino àqueles que têm fé, tanto na época que ele veio, como nós hoje. Se você tem fé que um dia Jesus vai voltar, e tudo indica, tudo está mostrando que as profecias da palavra de Deus estão se cumprindo, então ele oferece o seu reino para você e para mim. Nós que temos fé, nós que aguardamos com esperança que um dia Jesus vai voltar para vivermos eternamente com ele. Cristo é o único meio pelo qual podemos ser salvos. A Bíblia fala que não há outro nome a não ser o nome de Jesus pelo qual devemos ser salvos. Então, é Jesus quem morreu por nós, é Jesus quem conquistou a nossa salvação. Bem contra, né, os princípios, as filosofias deste mundo, né? Se prendendo às coisas materiais, se prendendo a somente aquilo que podemos ver e apalpar, deixando de crer, de exercer fé, que um dia poderemos sim herdar uma eternidade. Conviver com Cristo é a maior sabedoria que alguém pode ter. Experiência com Cristo, viver uma vida buscando agradar a Deus. E aí, veja, Jesus pregou as boas novas de salvação, o tempo que ele esteve aqui na terra, né, 33 anos, 3 anos apenas do seu ministério terreno, onde ele preparou pessoas para que dessem continuidade às boas novas de salvação, e glória a Deus que esse evangelho continuou sendo pregado, continuou sendo divulgado até os nossos dias. E hoje nós temos essa oportunidade de poder também transmitir esse mesmo evangelho que um dia nós recebemos, transmitir a outras pessoas. Mas pensa aqui, se colocando por um instante no lugar de Jesus, né? Sabendo, ele era Deus, se encarnou, viveu aqui os 33 anos, 3 últimos anos, desempenhando o seu ministério terreno, mas ele sabia que ele teria que morrer, teria que ser crucificado, teria que padecer por nós para que pudéssemos sermos salvos, né? O seu sangue nos comprou, nos lavou, nos redimiu, nos perdoou. Então, ele tinha que escolher pessoas para que dessem continuidade. Se fosse você, se você tivesse uma grande responsabilidade em suas mãos e que precisasse escolher um sucessor, quem você escolheria? Talvez você é um grande empresário, talvez você é alguém que tenha algum papel importante na sociedade ou politicamente. Você agora chegou o seu tempo de se aposentar e agora você precisa que alguém dê continuidade. Como existem muitos pais que criaram grandes impérios, eles querem que os seus filhos continuem na sequência dessas suas empresas, daquilo que ele conquistou. Então, quem você escolheria? Quais são as características que seriam necessárias para dar sequência ao seu trabalho? Uma vez que você fez um bom trabalho, então você tem que escolher alguém competente para dar sequência. Então, quais as características que você acha que seriam necessárias para dar sequência ao seu trabalho? E agora coloca-se no lugar de Jesus, né? Então veja lá, 1 Coríntios 1, dando sequência aí nessa onde nós paramos, de 26 a 29 agora, Paulo ainda falando àquela igreja. Irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Cada um de nós devemos pensar, quando eu fui chamado das trevas para a maravilhosa luz, né, do pecado para a salvação através de Jesus, quem eu era? Como eu estava? Em que situação eu me encontrava, né? Irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios e escolheu o que era para o mundo fraqueza para envergonhar o que é forte.
ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Veja, a gente falou aqui, né? Quais seriam as características que você escolheria numa pessoa para dar sequência no ótimo trabalho, ou no seu ministério, ou mesmo na sua conquista, na sua empresa e tudo mais. Deus aqui, ele escolheu, né, coisas insignificantes, ele escolheu as pessoas simples, pescadores, pessoas de cultura humilde, para dar sequência às boas novas de salvação. E eles conseguiram o objetivo que Jesus colocou em suas mãos, ou seja, continuaram as boas novas de salvação. Com toda a autoridade, com toda a intrepidez e ousadia do Espírito Santo, eles alcançaram muitas vidas. Então, os padrões e valores de Deus são diferentes dos aceitos pelo mundo. Você viu que ele escolheu as coisas que não são para confundir as que são, porque a sabedoria de Deus, né, aniquila a sabedoria dos homens. De fato, quando Deus usa uma pessoa, quando Deus capacita uma pessoa, quando Deus coloca as palavras na nossa boca, e não somos nós, a partir daquele momento, é o Espírito Santo de Deus através de nós, nós podemos falar coisas que jamais o mundo vai entender ou compreender. Vamos ter, sim, algo precioso para tocar as almas, porque é o Espírito Santo através de nós. Então, os padrões e valores de Deus são bem diferentes e aceitos do que os aceitos pelo mundo, né? Através da crucificação e ressurreição de Jesus e da escolha de pessoas humildes, como foram os apóstolos e simples, Deus mostrou que as coisas valorizadas pelo ser humano não são nada perante aquelas que ele colocou nas mãos dos apóstolos para levar as boas novas de salvação, que era a sua palavra, né? Que era o ministério que Jesus deixou. Então, você viu nesse trechinho aqui que ele escolheu a coisa simples, as que não são, para confundir as que são. Versículo 30. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. E, de fato, Deus, ele quer que o homem saiba que ele precisa e que ele dependa de Deus. Porque muitas vezes, quando a gente se sente muito poderoso naquilo que a gente faz, domina, né, com muita perspicácia, né, domina as coisas com... me fugiu a palavra agora, mas ele consegue, através do seu conhecimento, dos seus estudos, dominar aquela situação. Então ele começa a sentir o gás da Coca-Cola, né? Sou eu consigo, eu sei, eu faço. Mas Deus, ele mostra aqui que ele pode usar aquele que não é para confundir o que é. Quantas vezes você já ouviu, talvez, um testemunho de uma pessoa bem simples, bem pobrezinha, até sem cultura, mas que ela levou uma palavra simples também para uma pessoa de bastante cultura, uma pessoa talvez influente. E aquela palavra pequenininha, simplesinha daquela pessoa sem cultura, mas cheia do poder do Espírito Santo. E vai e toca aquele empresário, aquele magnata, aquele político, porque não foi ela, simplesmente ela, né, que teve a eloquência ou a capacidade de influenciar. Era o Espírito Santo usando. Coisas simples, Deus gosta de usar as coisas simples, as que não são, para mostrar que Ele é que tem poder, que a sabedoria vem dele e não da pessoa. Porque quando a gente, veja, não estou falando que nós não devemos, pelo contrário, devemos estudar, devemos nos esforçar, devemos buscar todo o conhecimento que pudermos, e com a presença do Espírito Santo de Deus, você poderá ser muito mais usado. Como foi o apóstolo Paulo, ele estudou aos pés de Gamaliel, ele era uma pessoa culta, falava vários idiomas, ele tinha sabedoria, era mestre da lei. Então, veja, Deus usou alguém assim, mas usou também o apóstolo Pedro, simples, né, alguns pescadores, para levar as boas novas de salvação. Deus, a sabedoria dele aniquila aquilo que o homem pensa que tem todo o poder. Então, Deus usa os sábios, segundo o entendimento humano, e os simples também, por um propósito. Paulo, ele pôde entrar nos palácios, ele pôde falar com governadores, com reis, né? Falou dentro do palácio, converteu uma boa parte da guarda pretoriana e também falou aos humildes. E também aqueles apóstolos humildes levaram multidões aos pés de Cristo, sem sabedoria humana, mas cheios da sabedoria de Deus. Então veja como é importante a gente estar no padrão
de Deus, né? É importante a gente achar que Deus, ele tem o poder, o controle e ele pode nos usar a qualquer momento. Lembro quando Pedro e João converteram aquele homem, né? Salvaram aquele homem, curaram aquele homem, né? Aquele coxo de mais de 40 anos, depois eles foram levados perante o Sinédrio para se explicar, e eles, com toda a autoridade, com toda a ousadia, né? Simples e sem cultura, e está lá registrado em Atos 4:13, no Sinédrio, aqueles 70 homens do Sinédrio, que faziam parte do Sinédrio, capacitados, cultos, vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Tamanha era a ousadia, né? Eles curaram um coxo de cerca de 40 anos que havia sido coxo e depois queriam explicações. Com que poder vocês fizeram isso? Perante o Sinédrio, eles foram colocados e eles vendo Atos 4:13, registra esse trechinho, vendo a coragem de Pedro e de João, que eram homens simples, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então as pessoas têm que ver em nós, meu irmão, não é a nossa capacidade, qual é a universidade que nós frequentamos, quais os cursos que nós temos, que tudo isso também é importante, mas as pessoas têm que ver em nós a autoridade e a unção do Espírito Santo. Porque a cultura do homem não vai tocar no coração, a cultura do homem não vai tocar naquele coração necessitado, mas a sabedoria de Deus no homem simples, por mais simples que ele seja, ele vai ter poder para tocar um coração. Veja, mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender. Lucas 21:14-15 fala isso. Mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou de contradizer. Muitas vezes a gente é colocado em situações de desafios, somos levados a tribunais, somos questionados, somos caluniados, somos interrogados, e nesse momento o Senhor Jesus está falando, olha, vocês não têm que se preocupar com o que vocês vão falar. Naquele momento exato que vocês vão ter que se defender, eu vou colocar as palavras na sua boca, né? Pois eu lhes darei palavras e sabedoria a quem nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Eu fico tão feliz de ver isto, porque eu já passei por experiências semelhantes, de ser levado em questionamentos que eu não sabia, na hora não me veio nada de como poder responder aqueles questionamentos. Mas em espírito a gente ora, em espírito a gente se conecta com Deus. Senhor, me dá sabedoria agora no falar. Olha, eu estava ouvindo questionamentos, situações, né? Conclusões erradas, calúnias a meu respeito, e naquele momento eu somente estava vendo aquele cenário, nem imaginando que eu teria de palavras para falar, mas eu pude em espírito, Senhor, me dê sabedoria. E exatamente esse versículo se concluiu muitas vezes na minha vida, né? Não tive que me preocupar. Claro que naquele momento a gente ficou assim, chocado com tantas acusações, tantas indignações, ficamos indignados, tantas coisas erradas, mas na hora que comecei a falar, o Espírito Santo de Deus me usou. E aí como é bom a gente ter a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus aniquila a sabedoria dos homens, né? Tudo aquilo que os homens maquinam, toda aquela situação que é criada para destruir talvez uma pessoa, criando uma situação, uma narrativa falsa, quando nós somos usados pelo Espírito Santo, aquilo tudo, a sabedoria de Deus aniquila, desfaz, frustra tudo aquilo que o homem vem contra vocês. Quando vocês forem levados às sinagogas, também está lá em Lucas 12, de 1-12, próprio Jesus falando, quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão, ou com quem dirão, pois naquela hora o Espírito Santo ensinará o que deverão dizer. Outra passagem, nós tínhamos lido lá 21:14-15, agora de 11-12. Lucas 21, de 14-15, e agora Lucas 12, de 11-12. Então, é muito comum a gente ser levado, né, perante governadores, perante tribunais, perante autoridades, e às vezes em cima de uma acusação falsa, de um testemunho falso,
E aí ele fala, né? Você não tem que se preocupar, né? Não se preocupe com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo ensinará o que deverão dizer. Mais uma vez eu tenho esta experiência gostosa aqui, né? De ser uma vez confrontado, estava num processo seletivo e tinha lá, nós estávamos disputando um cargo dentro da empresa que eu estava, era um banco, uma instituição financeira, e eu ocupava um cargo, eu era contador de uma das agências e a gente estava disputando um cargo de gerência. E tinham vários contadores ali disputando a mesma vaga, só tinha uma vaga para vários. E alguns que estavam ali eram meus colegas de outras agências, né? Era uma série de agências que estavam disputando e aí haveria uma mudança na estrutura organizacional do banco. Então eles colocaram as pessoas que já estavam na ativa, né, para disputar uma vaga de gerente. E ali eu fui, né, bombardeado, porque as pessoas começaram, davam situações para a gente defender, causas para a gente defender, e eu li aquela causa e na mesma hora pensando, Senhor, o que eu vou falar? E aí cada um falava uma coisa, falava outra, porque era uma disputa, cada um tinha que mostrar o conhecimento da causa. E existia uma banca de examinadores, né, examinadora de psicólogos e tudo mais, estava analisando o nosso comportamento, a nossa postura e as nossas atitudes mediante aquelas situações que eles criavam para a gente dar as soluções, para darmos as soluções. E aí um falava uma coisa, outro falava mais alto, outra coisa, não, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Queria mostrar que, olha, a minha opinião é a melhor do que a dele. E eu só olhando ali, vendo, analisando, e aí chegou a minha hora de falar. Deus me deu uma paz, olha, irmão, aquilo foi uma experiência tão gostosa que, de fato, esse versículo que a gente não tem que se preocupar com o que devemos falar, porque Deus vai colocar a palavra na nossa boca, naquele momento veio uma sabedoria que não era minha, era do Senhor. E eu não critiquei nem o A, nem o B, nem o C, nem o D, que eram todos colegas meus, mas eu comecei a pegar o que cada um levantou e mostrar os prós e os contras. Olha, a tua situação de ver, de ver esse problema, foi interessante você colocar assim, mas não, de outra forma não é importante por causa disso. O outro por causa daquilo, o outro... Então eu abordei todos aqueles, fui o último a falar, abordei tudo que eles falaram, mas não criticando, mas mostrando o ponto que eles não estavam vendo, o ponto onde seria prejudicial para resolver aquela solução. E a banca estava lá examinando. Mas Deus me deu não para acusar, não para derrotar, não para pisar em cima deles, para mostrar, olha como eu tenho a solução. Não, foi de Deus. Isso é algo que eu posso, né, agradecer a Deus, porque Ele esteve, como esteve com você, como está com você, comigo também, nos momentos mais difíceis. Nós não estamos sozinhos, nós temos o Senhor. Nós temos a capacidade de ter sabedoria que vem do alto, na nossa mente, para proferirmos aquilo que o Senhor colocar as palavras na nossa boca. E ali, para a glória e honra do Senhor, eu fui selecionado, me escolheram para aquele cargo tão importante. Mas veja a importância da gente reconhecer a sabedoria de Deus, não a sabedoria dos homens. Então, a sabedoria de Deus procede do Espírito Santo de Deus, né? Para nós concluirmos, mais uma vez, lá em 1 Coríntios, agora, 2, capítulo 2, de 1 a 16, então, a sabedoria de Deus procede do Espírito Santo de Deus, não é verdade? Então, ele fala assim, Paulo falando, eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o ministério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com franqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem, minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. E aí ele continua, entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do ministério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois, se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu,
mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. E o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece o pensamento do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para que os que são espirituais, quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E este trecho é tão lindo que Paulo ele fala da sabedoria que procede de Deus. Nenhum dos poderosos desta era entendeu, pois se tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor. Ele estava falando dos poderosos, dos eloquentes, da nata judaica, né, que era o top do conhecimento, né, das leis e tudo. Eles não entenderam, porque, né, como ele fala, não entendeu, pois se tivesse entendido, eles não teriam crucificado o Senhor da glória. Se eles tivessem tido o cuidado de olhar na lei que eles mesmos pregavam e divulgavam, eles poderiam ter visto claramente que Jesus cumpriu toda a lei, que o Messias tão aguardado veio e cumpriu todos os requisitos que eles conheciam, mas não tiveram cuidado. Então a sabedoria deles não serviu para nada, o conhecimento deles não serviu para nada, porque senão, como ele fala aqui, eles não teriam crucificado Jesus. E eu gosto desse versículo aqui, né? Todavia, como está escrito, versículo 9 do capítulo 2 de 1 Coríntios. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então vale a pena depender de Deus, vale a pena consultar ao Senhor. Vale a pena buscar sabedoria de Deus, porque a sabedoria de Deus aniquila a sabedoria dos homens. Já que a sabedoria dos homens é nada perante a sabedoria de Deus, por que eu não vou diretamente a Deus, através de Jesus, buscando a sua sabedoria? E o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele nos dará conhecimento suficiente para respondermos, para exortarmos, para aconselharmos, para levarmos uma palavra de fé, de esperança para aquele que precisa. Que o Espírito Santo de Deus te use poderosamente, que você busque no Senhor, no conhecimento da palavra de Deus. Aqui está a verdadeira sabedoria, a palavra de Deus, que é a palavra revelada, né? Não existe mágica, existe a palavra de Deus revelada, já está revelado. Ah, será que vai? Não é será, já está escrito, já está determinado aquilo que vai acontecer na humanidade. O Senhor já revelou. Veja, Deus ele não deixa a gente naquela expectativa, o que vai acontecer. Não, já está escrito o que vai acontecer. E o mundo hoje, né, os fatos e acontecimentos globais, de uma forma geral, no mundo todo, já estão confirmando aquilo que já está escrito. Há 2000 anos atrás, esta palavra, 1900 anos atrás, essa palavra foi concluída. Então já está escrito. Quer sabedoria? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, né? Todos que pedirem sabedoria, Deus dá. É na área profissional, na área familiar, na área sentimental, na área emocional, em qualquer situação da sua vida, peça sabedoria a Deus. Não tome atitudes precipitadas. Não haja conforme aquilo que você acha ou com aquilo que os padrões que o mundo ensina, mas haja de acordo com a sabedoria de Deus, a sabedoria de Deus que aniquila a sabedoria dos homens. Que Deus te abençoe. Olha, após esta nossa breve palavra, nós hoje de manhã gravamos a ceia, tivemos a Santa Ceia do Senhor, todo o primeiro domingo de cada mês, nós temos esse privilégio de nos reunirmos na casa do Senhor, e ali tivemos louvores, a pregação e depois a ministração da Santa Ceia. Mas se porventura você não pôde estar conosco, veja, não falte no culto de ceia, mas se porventura você não pôde estar, nós gravamos e em seguida nós vamos transmitir para que você possa ir na sua casa, né, separar um pedacinho de pão, um pouquinho do suco da uva e participe com alegria
nós não podemos deixar de trazer à memória tudo o que Jesus fez por nós. Ele se agrada quando a gente lembra e agradece o que ele fez por nós. Ele morreu por nós, ele derramou o seu sangue por nós. Então vamos ser sábios de tomar posse desta tão grande bênção que foi derramada por nós naquela cruz. Então, após essa mensagem, participe da ceia do Senhor. Curva a sua cabeça por um instante. Senhor, obrigado por esta mensagem que o Senhor falou conosco, primeiramente comigo, e também as pessoas que estão me vendo, me ouvindo, que o Senhor continue falando, ministrando, tratando com cada um de uma forma especial. Que possamos buscar no Senhor, ó Deus, tudo aquilo que precisamos, porque o Senhor tem soluções para todas as coisas. Dá-nos sabedoria, Senhor, para buscarmos a Tua sabedoria. Não nos deixe, ó Deus, tomarmos atitudes precipitadas que com certeza virão também consequências desastrosas. Ajuda-nos a dependermos totalmente do Senhor. Abençoe cada um que me vê, dá uma semana abençoada, de paz, feliz, na Tua presença, que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do poder do Espírito Santo de Deus, esteja sobre todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Se você estiver perto de alguém, dá um abraço gostoso, mas dá um abraço gostoso mesmo, em nome de Jesus. Deus te abençoe.